Aline, a aula, eu vou dar um início na aula e a partir deste momento, então, vai estar sendo gravado a aula nossa. O conteúdo de hoje é margem de contribuição, vou fazer uma explanação teórica prática, né? Vou explicar a teoria, o objetivo dela, né? E também como que a gente pode fazer a aplicação disso na prática. E daí para sexta-feira nós vamos ter aí atividade no Classroom para ser feito, ok? Eu deixei aqui, por gentileza, confirme se você está visualizando a janela compartilhada aqui em Word, onde que eu vou fazer a explicação e a digitação do conteúdo de hoje. Só confirme se está conseguindo visualizar, então tá ok. Bom, eu vou iniciar a aula aqui, então hoje nós vamos falar, hoje dia 28/10, vamos falar sobre o conteúdo de margem de contribuição. Então, eu vou responder primeiramente o que é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, né, ela se faz entre custos, a diferença entre o preço de venda, preço praticado na venda do produto, e os custos e despesas variáveis, ou seja, o quanto sobra desse valor. Então, num exemplo bem prático aqui, se eu tenho um preço de venda, né, meu preço de venda, a fórmula matemática de venda de R$50, eu tenho aqui um custo do produto, o custo da mercadoria, o custo variável, os custos variáveis, eles são de R$20, e as minhas despesas, eles são de R$30, e o que vai ocorrer? Então, a margem de contribuição é essa diferença que ele vai estar atribuindo nesse sentido aqui. Então, vamos só. Preço de venda, eu vou colocar aqui que é igual. Então, o preço de venda é igual a R$50. Desses R$50, né, matematicamente, eu vou subtrair, né, custos e despesas variáveis e também vou subtrair as minhas despesas variáveis. Então, nesse caso aqui, né, eu teria a margem de contribuição igual a R$0. Ou seja, o que aconteceu nesse caso aqui, nesse exemplo? O meu preço de venda, ele foi vendido apenas para pagar os custos e a despesa, onde não teve, né, a questão de margem. Ele não vai contribuir nada para o lucro ou para o pagamento das despesas fixas. Nesse caso aqui, ele não contribui para o pagamento dos custos fixos. Então, ele não contribui nada, ele paga só apenas as despesas e o custo dele do produto. Então, ele tem zero aqui, então ele não vai gerar um prejuízo, mas ele também não vai contribuir em nenhuma coisa para a geração ou para a formação de lucro da empresa. Então, a margem de contribuição, né, é essa diferença que tem aqui entre custos e as despesas variáveis. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né, só que dessa vez vamos colocar a seguinte situação, a situação 2, que seja R$20 e a margem de contribuição aqui seja R$10. Então, o que significa? Que o produto, vamos colocar exemplo aqui, 1 e o exemplo 2. No exemplo 2 aqui, o nosso produto, ou seja, o nosso produto, ele contribui R$10 para pagar
né, para o pagamento dos custos e as despesas fixas da empresa. Então, normalmente, a empresa apura a margem de contribuição ou aplica a margem de contribuição apenas para produtos secundários, ou seja, produtos que ela está lá, né, ela não tem a finalidade, digamos assim, que aquele produto gere uma questão de lucro, é um produto secundário. Vamos te dar um exemplo, uma churrascaria. Uma churrascaria, ela tem aí a situação que o objetivo principal é vender o almoço, o churrasco, mas ela tem lá naquele pequeno espaço do caixa balas, chicletes, ou seja, o cliente acaba passando lá no caixa e comprando. Então, aquele produto, bala ou chicletes, não tem como absorver todos os custos operacionais, enfim, da atividade da empresa, como custo de garçom, cozinheiro, né, atendente. Ele não tem como absorver todo esse custo, mas ele pode, né, absorver apenas os variáveis e gerando, né, uma pequena contribuição para pagar os custos fixos. Então, ele vai contribuir para o pagamento de custos fixos. Vamos imaginar o seguinte no exemplo 2 aqui. Que o custo fixo de uma empresa eles sejam de R$1.000. A margem de contribuição, eu vou pegar do exemplo 2 de R$10. Então, significa que cada produto que eu vendo, ele vai pagar lá o valor do custo variável, o valor da despesa, e vai contribuir para pagar, né, R$10 do custo de despesas fixas. Então, vamos à seguinte situação. Quantos itens eu preciso vender? Então, normalmente, o custo e as despesas fixas eles vão estar relacionados à questão do ponto de equilíbrio, né, a questão do ponto de equilíbrio financeiro, econômico da empresa. Então, vamos questão calcular o volume necessário que eu preciso ter, desse exemplo 2, para pagar o meu custo e as minhas despesas fixas. Nesse caso aí, eu vou pegar a seguinte situação. R$1.000, né? Que é o meu custo e as despesas fixas, e vou dividir por R$10. Então, eu vou ter que, né, automaticamente, né, eu consigo aí saber quanto produto que eu preciso vender, né? Então, eu vou ter, aqui na nossa situação, né, eu vou ter lá eu vou ter que calcular o volume, né, que eu preciso, né, simples, que é os R$100 aqui, 100 unidades. Então, se eu conseguir vender 100 unidades desse produto, significa que eu vou ter contribuído, né, para pagar meus custos e as minhas despesas fixas. Cada produto, ele contribui com R$10. A partir do momento que eu atinjo 100 unidades, eu tenho um ponto de equilíbrio zero. O que é o ponto de equilíbrio? Eu não tenho lucro e nem prejuízo. Então, se eu atingir a venda de 100 unidades. A partir das 101 unidades, eu vou começar... Eu começo a ter lucro. Então, a partir da unidade 101, né? A partir de 101 unidades, inicia-se o meu lucro. Então, a margem de contribuição, ela não é o lucro, é o valor que cada unidade vendida dentro da empresa, contribui para pagar o meu custos e as minhas despesas fixas. Então, ela tem N de finalidades, né? Ela pode ter vários tipos de finalidades.
Como que eu vou conseguir aplicar isso dentro da empresa? Um dos pontos, né, uma das finalidades na formação de preço de venda, calcular o ponto de equilíbrio. Então, calcular o ponto de equilíbrio, ou seja, saber o quanto que a empresa ela precisa vender em unidades ou o quanto que ela precisa vender em quantidades de reais para conseguir pagar os seus, para estar equilibrada, para ela não ter lucro e para ela não ter prejuízo. Ela vai estar equilibrada no sentido de estar exatamente, né, empatada no 0 a 0, não tendo lucro e não tendo prejuízo. Então, ela vai estar nesse sentido equilibrada. Quando nós falamos, então, em custo de despesa, a gente tem que entender que a margem de contribuição, ela não é um lucro, ó. Isso aqui, paguei todos os meus custos, então zero de lucro, aqui deu R$10, não. Ela não é um lucro, ela apenas está contribuindo, né, para pagamento dos custos e das despesas fixas. Por exemplo, o que é as despesas fixas? Elas não se alteram conforme o volume de produção. Então, nós não podemos esquecer que o custo fixo e despesas fixas, elas não se alteram conforme o volume de produção ou volume. Isso significa que se ele vender 100 unidades, o custo dele será 1.000. Se ele vender 101 unidades, o custo dele será 1.000 e ele já terá R$10 de lucro. Nós não podemos aplicar a margem de contribuição genericamente para todos os itens, né? A margem de contribuição vai ser para alguns itens específicos que a gente tem que entender que a gente pode reduzir o preço até, né, aquele ponto. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Se eu quisesse aplicar uma redução, uma margem de segurança operacional, a MSO, eu entenderia que o meu preço mínimo seria R$40, né? Porque daí R$40 eu empataria. Aqui meu preço mínimo é R$50, que eu empato 0 a 0, né? Então eu não vou ter nada. É bom ter 0 a 0 aqui? Não. Essa margem operacional aqui não pode. Ele tem que estar superior a 0. Quanto maior for a margem de contribuição, menor será o esforço da empresa para a venda. Vamos colocar aqui a seguinte situação, que esse mesmo exercício aqui, né, esse mesmo exemplo de margem de contribuição, né, ele tivesse aqui o inverso, R$10 aqui e R$10 aqui. Então, sobraria para a empresa uma margem de contribuição de R$30. Né? Essa margem de contribuição de R$30 vai fazer com que a empresa tenha que vender menos. Então, ela precisa vender 34 unidades em arredondamento. Vamos pegar aqui. Ela teria que vender aqui 1.000, ela teria R$1.000 de custo divididos por R$30 de margem de contribuição. Então, ela daria 33,33, arredondando, em um arredondamento, 34 unidades vendidas. Por que quando a gente fala em arredondamento 34 unidades? Porque a gente não consegue vender uma unidade quebrada, né, em várias situações. Então, a gente venderia 34 unidades. Vendendo 34 unidades, a partir da 35, nesse exemplo, ela já teria lucro. No exemplo de cima, R$10, então ela teria prejuízo, ela teria que vender 101 unidades, ou seja, quanto maior for a margem de contribuição de uma empresa, menor será a unidade de esforço que ela precisa fazer, né, para conseguir vender produtos. Então, se a margem de contribuição é grande, significa que o esforço dela, eu vou vender 1, 2, 3, 34 itens, no 35 estou tendo lucro. No anterior, né, então vou ver que a margem de contribuição aqui, eu tenho que vender 100 unidades.
para conseguir lucro. Então, existe uma discrepância no seguinte, sim, quando que a empresa ela pode utilizar a margem de contribuição, né? Quando que uma empresa ela vai poder utilizar a margem de contribuição? Então, ela vai aprender a seguinte situação, que vamos colocar lá, por exemplo, produtos alimentícios. Exemplo, produtos alimentícios. Produtos alimentícios, normalmente cerveja, carne, refrigerante, a margem é muito pequena, essa margem de contribuição. De alguns produtos chegam a ser centavos. Por exemplo, eu já falei com produtores que dizem que um litro de leite, ele dá uma margem, eles chamam de lucro, na margem de 5 centavos por litro. Só então que ele tem que vender muitos litros de leite, né? O consumo tem que ser muito, 5, 10, 15 centavos isso por lucro, para conseguir pagar, né, o volume. Então, ele tem que vender uma quantidade de volume grande de leite para conseguir entregar numa cooperativa e a cooperativa aí conseguir repassar para o consumidor. Então, tudo quanto é produto alimentício, às vezes, o produto dá uma margem de centavos, só que ele vende um volume, uma quantidade bem grande. Por exemplo, cerveja, ela deve dar uma margem pequena, só que o mercado ele vende uma quantidade muito grande. Quando que a empresa trabalha com a margem de contribuição? Novamente, eu vou dar o exemplo de setores alimentícios. Por quê? Eu vou lá colocar a cerveja, que vai me dar a margem de contribuição, eu abaixo ela vai me dar a margem de 5 centavos e eu coloco ela na promoção. Automaticamente eu vou vincular a carne, aumentando a margem de contribuição, vendendo a carne por um preço mais estável de mercado, então a pessoa vai lá, atraída pela cerveja, automaticamente vai comprar carne para um churrasco, ou vice-versa. Então, quando a gente atrela a margem de contribuição, normalmente, a gente chama-se para ganhar mercado. Então, ganho de mercado. Eu quero abrir mercado, fazer uma promoção, eu calculo a margem de contribuição e falar, se eu jogar R$2 acima da margem de contribuição desse produto, né, ele vai contribuir para custos e as despesas fixas, né, e vai me chamar ou abrir mais mercado para me atender novos clientes. Então, a margem de contribuição, ela tem uma finalidade puramente comercial, saber até o limite, o mínimo que eu preciso baixar, que eu posso aplicar no preço de venda, né, controladamente, para que eu consiga aí trabalhar, então, uma certa taxa de retorno, por mais que ela seja pequena. Então, eu não vou aplicar muito. Ou, simplesmente, eu quero aplicar a margem de contribuição para aumentar, saber o máximo que eu posso, jogar um preço absurdo, para mim ter que ter um pouco volume. Então, vamos colocar a seguinte situação. Um outro exemplo, assim, se eu tenho pouco volume, a gente estuda muito a questão da demanda versus mercado. Então, se eu tenho pouco volume, produto versus alta procura, eu calculo a margem de contribuição, né? E o preço, a margem de contribuição do meu produto vai ser alta, o preço de venda vai aumentar, porque eu preciso aumentar o preço para que o preço ele regula a quantidade que as pessoas vão comprar. Se eu sou acostumado a comprar 3, 4 litros de óleo, e de repente o óleo sobe lá em cima, eu vou lá para comprar um, vou comprar dois, a expectativa é que isso vai abaixar o preço, eu vou dar um jeito de procurar um produto similar que vai me atender às minhas necessidades. Então, eu aumento a margem de contribuição, o produto vai me dar uma margem de contribuição bem maior, né? Em contrapartida, o que ele vai ocorrer? Né? O volume a ser trabalhado, ele vai diminuir. Então, margem de contribuição alta. E o preço também alto. Então, o preço ele sobe. Quando eu tenho o inverso, eu tenho muito volume, ou tenho volume para venda e baixa procura, significa que eu tenho que baixar o preço, a minha margem de contribuição
Por quê? Porque preço da mercadoria, ele tende a baixar. Porque ele vai baixar por quê? Porque eu estou com um volume muito alto, né, para ser vendido, muita gente vendendo, e eu tenho pouca pessoa procurando a compra. Então, se pouca pessoa está procurando a compra, né, o preço ele vai baixar. Isso é muito visto, por exemplo, assim, no mercado de ações. Tem ações que de repente sobe lá em cima, por quê? Porque apareceu muita gente querendo comprar determinada ação e baixou lá embaixo, porque apareceu muitas pessoas tentando vender. Então, isso aqui a gente chama na economia de demanda versus procura. Então, e também a gente aplica na questão da margem de contribuição e preço de venda. Quanto maior for a minha margem de contribuição, menor será o meu ponto de ruptura, o meu ponto de equilíbrio, mais rápido eu consigo fazer dinheiro ou riqueza. Pessoal, esses conceitos, esses cálculos, assim, eles não são aplicados, vamos colocar assim, genericamente a tudo. Como que nós estamos vendo aqui a seguinte situação, que eu preciso analisar cada produto na hora da formação do preço de venda, eu preciso ter uma análise sobre cada situação, como vai se comportar essa situação na questão de formação de preço de venda, como que vai se comportar na questão do ponto de equilíbrio, né, o ponto de ruptura. Por quê? Porque não posso aplicar demodamente o mesmo critério para todos os produtos. Eu tenho que conhecer a elasticidade do mercado, né, para formar o preço de venda, essa elasticidade de se tem demanda, se tem procura, se tem volume, ou se tem baixa procura. Eu conhecendo a elasticidade, a sazonalidade do mercado, eu vou trabalhar no meu preço de venda. Isso é um exemplo prático, né? Isso vai se trabalhar na situação em todas as espécies de produtos. Eu vou aplicar normalmente a margem de contribuição em produtos secundários, tipo, lá vou colocar o chiclete, bala de uma churrascaria de um restaurante, okay? Eles só vão pagar o custo variável e as despesas variáveis e vão contribuir com pequenos centavos, né, para pagar, né, uma questão do custo fixo. Deu para entender o que é a margem de contribuição, pessoal? E a forma que se faz o cálculo dela? Vamos ver aqui, o Renan entendeu. O Vitor também, a Aline também. Bom, quando a gente fala em margem de contribuição, né, essa margem de sazonalidade, vamos ver se eu consigo compartilhar mais um material que eu postei lá para vocês, né? Uns exemplos mais práticos aqui. Vamos aplicar, só deixa eu compartilhar uma tela aí com vocês. Compartilhamento, e vamos compartilhar de novo. Uma guia. Esse material que eu estou compartilhando, ele já está lá, vocês vão ver que ele já está no Classroom, né? Mas eu vou explicar a estrutura da margem de contribuição aqui para vocês, ok? Então, ó, a receita com venda, o preço de venda unitário, né? O preço de venda total, ele tem custos e despesas variáveis, as despesas variáveis ele subtraiu, e ele tem a margem de contribuição. Esse índice da margem é a margem de contribuição divididos pela receita com venda. Então, o exemplo da margem de contribuição para esse quesito. O que acontece aqui? Receita são os produtos vendidos, custos variáveis são relacionados diretamente ao volume de produção, as despesas variáveis são diretamente ao volume de venda, né, despesas variáveis, e a diferença a gente chama de receitas ou gastos variáveis, que é a margem de contribuição.
O índice ele é calculado da margem de contribuição divididos pela receita multiplicado por 100. Aí ele diz: o índice de contribuição melhor. O que significa? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês lá. Quanto maior for a minha margem de contribuição, menos esforço eu vou ter que fazer para conseguir pagar meu custo e as minhas despesas fixas. Então, quanto maior esse índice, melhor é para a empresa. A margem de contribuição, né, dentro desse quesito, ela tem esses objetivos muito práticos, né, de entendermos, né, o quanto que a gente precisa produzir em unidades, né, para que a empresa consiga, né, vender esse volume, né, tendo aí uma margem positiva, né, e muito bem favorável. Então, aqui a explicação do preço, né, que eu coloquei lá a margem positiva, o índice zero, né, a margem de contribuição nula, né, margem de contribuição negativa, dificilmente ele vai ser o preço de venda ele vai ser menor do que o custo comprado. Uma característica que as pessoas devem se cuidar é que o meu preço de venda, o preço de venda aplicado, ele tem que ser maior, no mínimo, que o valor que eu comprei. Então, se eu comprei lá por R$10, eu não posso vender por 9, né? Então, tem que, no mínimo, por 11 para dar uma margem de contribuição de R$1. Então, ele tem esse ponto aí. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas esquecem de calcular os custos variáveis, né? O que são os custos variáveis? Eu negocio um produto por 10 reais, vou vender por 15, né? E eu esqueço que eu tenho que pagar a comissão do vendedor, eu esqueço que eu tenho que pagar imposto sobre venda, eu não coloco todas essas outras variáveis, que é comissão de vendedor, imposto sobre venda, que é a questão do estoque, o estoque fica parado, e quando eu vou somar todas as variáveis, né, as saídas variáveis, custos e despesas variáveis, eu vou ter um valor muito maior, né, do que o meu preço de venda. Daí, nesse caso aí, eu vou ter uma margem de contribuição negativa. Então, eu tenho a margem de contribuição nula e a margem de contribuição negativa. Então, é quando um produto ele já inicia, mesmo antes dele começar, né, a ser vendido, ele já inicia com prejuízo. Então, aqui tem a margem de contribuição, forma de cálculo, o índice da margem de contribuição, 0,50 ou 50%. O que ocorre nessa situação? No nosso entendimento, que a margem de contribuição, ela deve ser aplicada sobre todos os produtos. Eu tenho que saber exatamente o quanto que minha empresa ela está tendo, tanto em margem em valores, tanto margem em volume, para que ela consiga estabelecer metas de formação de preço correto, ela consiga estabelecer metas para pagamento dos custos e despesas fixas, e alcançar o principal objetivo da empresa, que é geração de receita, lucros, né? Economicamente, o objetivo geral de uma empresa é gerar lucros. Então, precisa ter isso daí, que a empresa ela precisa, no mínimo, estar equilibrada aí. Se ela não tem lucro, ela não tem prejuízo no 0 a 0. Qualquer coisa abaixo dessa situação aí, né, ela vai ter a questão da margem negativa. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Não, Renan, não? Aline e Vitor, todo mundo perfeitamente a questão teórica e boa. Pessoal, agora, né, tem uns minutos ainda para encerrar minha aula. Eu postei um vídeo aula já gravando passo a passo para vocês, né? Mandei inclusive no WhatsApp, está lá no meu canal no YouTube. Vocês podem visualizar uma aula anterior de uma turma anterior que eu fui explicando passo a passo. Eu vou postar, assim que processar aqui o Meet aqui para poder baixar, eu também vou postar a aula de hoje para a próxima sexta-feira. Sexta-feira, próxima aula agora,
vocês vão ter que fazer as atividades práticas que eu vou disponibilizar no Classroom para vocês sobre a margem de contribuição. É um conteúdo bem tranquilo, vocês viram que a explicação e a teoria ele é bem tranquilo, talvez tenha uma dificuldade na prática, mas aí vocês, por gentileza, entrem em contato pelo WhatsApp. Então, para finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês leiam, né, o material lá da margem de contribuição que eu postei na aula de hoje, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, e também assistam, né, o videozinho lá que eu gravei sobre a margem de contribuição. Tendo dúvidas, vocês, por gentileza, me mandam um WhatsApp aqui. Ok, pessoal? Então, tá. Pessoal, a princípio, a nossa conversa aqui o que eu tinha para explicar a parte teórica era esses pontos, né? Eu aguardo no WhatsApp alguma dúvida, né? Estou disponível para vocês aqui no sistema e também já liberando no WhatsApp, no Classroom, a próxima atividade e o próximo material. Então, para encerrar o horário de aula de hoje, vocês, por gentileza, vejam o vídeo aula que tem lá, o passo a passo, explicações práticas e a leitura para encerrar a aula de hoje. Na sexta-feira, daí, executem as atividades práticas sobre a margem de contribuição. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, né, se tiverem alguma dúvida aí, uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês.